Mulheres condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Nesse novo ano de 2025, continuamos aqui com os nossos programas, trazendo as informações para vocês. É o olhar feminino que vai fazer toda a diferença no nosso mercado condominial. Eu e Gabi estamos aqui para receber a doutora Suzy, que é uma colega advogada da área condominialista e uma mulher condominial de destaque. O nosso programa hoje é ESG. Que será que é isso, não, gente? ESG nos condomínios. Doutora Suzy aqui presente, é especialista na área, livro vai lançando agora no começo do ano, importantíssimo, não temos esse tema no mercado na área condominial e é sobre isso que nós vamos falar no programa. Bem-vinda, Suzy. Estamos muito felizes de começar o ano aqui com você também presente. Pode contar pra gente um pouquinho mais sobre o ESG em condomínio? Sim, claro. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte, né, do Mulheres Condominiais, que eu me lembro logo quando foi lançado, veio a pandemia. Exato. Acabou com a nossa farra. Acabou com a nossa farra, exatamente. E nós tivemos que dar uma recuada, mas nem por isso você ficou parada, né? Como sempre, nem eu. Como sempre. A gente produziu e cá estamos hoje conseguindo colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Bom, creio que as pessoas já me conheçam um pouco, eu sou advogada, condominialista, eu já advogo, ano passado completei 29 anos de advocacia, na área condominial desde 98, 99, então já faz um tempinho, né? Eu costumo dizer que na época que eu comecei a advogar, a gente não tinha nem bibliografia, né? Hoje em dia as pessoas apertam um botãozinho e têm acesso a tudo, inclusive a informações muito superficiais e de baixa qualidade, mas também há muitos programas e muito material de conteúdo, como o que você produz. Mas, enfim, eu sou advogada, atuo na área condominial há muito tempo, como eu disse, sou pós-graduada em Direito Notarial, Registral, Imobiliário, Civil, Processo Civil. Eu costumo dizer que eu sou uma advogada raiz, eu não sou tão mediadora quanto você, eu sou mais do contencioso. Eu trabalho muito na parte condominial, desde participação de assembleias, análise de contratos, até os processos judiciais mesmo, principalmente os de cobrança, né? Enfrentamos todas aquelas celeumas ligadas aos imóveis com alienação fiduciária, a penhora deles e assim por diante. E em 2022 eu já tinha ouvido falar muito em ESG e falava, mas que raio de ESG é isso? São tantas siglas, né? NBRs, NRs e mais o ESG e compliance. E eu confesso que eu não sou muito adepta de siglas e muito menos em inglês, né? Eu não gosto de happy hour e por diante, né? Eu gosto de falar como a gente é e para o nosso público. Porque assim, na realidade, a língua portuguesa, ela é rica. Riquíssima. Riquíssima. Por que nós temos que obrigatoriamente, eu não sei de quem foi essa ideia, inserir palavras de outras línguas, em especial o inglês? Exatamente. Por que nós temos que E ainda fazem sigla disso. E fazer sigla disso. Lei do stalking. Uhum. Lei do stalking? No Brasil? Né? Eu acho que a gente fica muito com aquela síndrome do primo pobre, né? Assim, temos que americanizar para que possamos ser respeitados. Não. A gente tem o nosso país, nossa cultura, nossa legislação e assim por diante. Mas, enfim, voltando ao ESG. ESG é uma sigla em inglês que, traduzido, significa ambiental, social e governança. Ah, lindo! Aí eu falei, legal. E porque eu atuo no mercado imobiliário, né? Então eu quero saber onde que eu coloco o ESG nisso. A gente já tinha ouvido muito falar em governança, né, por conta do compliance. Então o que é o compliance? O que é a due diligence para comprar um imóvel, né? Então, assim, nada mais é do que ser diligente, ser
analisar aquele imóvel desde o seu vendedor atual até o anterior, ver se aquele imóvel tem dívida, se o proprietário tem dívida, se o condomínio tem dívida, né? Porque as pessoas compram imóvel e esquecem de analisar o condomínio. E quando você pega o ônus, você pega o bônus, você pega o ônus. Então, se aquele condomínio tiver várias reclamações trabalhistas, vai ficar aquele problema para você também, né? E assim por diante. Então, apareceu uma pós-graduação, eu não sei como apareceu para mim, do Instituto Europeu de Pós-Graduação e Pesquisa, juntamente com a Universidade de Lisboa. E eu falei, ESG, Constitucionalismo Global e Direitos Humanos. Eu falei, mas o que isso tem a ver com condomínio? Não sei, eu vou lá descobrir. Aí peguei, fiz minhas malinhas, passei 32 dias em Coimbra, estudando. A gente tinha aula das 9 da manhã às 5 da tarde. Só que lá são 4 horas a menos. Então, eu conseguia trabalhar, estudar muito bem, muito tranquila, porque quando eu saía às 5 horas da tarde, era 1 hora aqui. Então eu voltava correndinho para poder trabalhar e seguir minha vida, porque eu tinha um escritório para tocar. Tem um amigo nosso que ele falou assim para mim, Pretel, eu preciso morar na Europa. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, sabe o que é? Lá eu conseguia de manhã passear. Porque ele foi a passeio por causa da diferença do fuso horário. Então eu conseguia passear, porque assim, a gente leva o escritório, hoje ninguém mais tem férias. Advogado não tem férias. Não, exatamente. Esquece, você tinha que tocar o escritório, você foi para estudar, mas você tinha um escritório para tocar. Isso. Só que essa diferença de fuso horário te era benéfica. Muito, muito. Às sextas-feiras dava ainda para sair da universidade, tomar duas tacinhas de vinho, dar um rolê, e depois trabalhar numa boa. Até fluíam bem as petições, né? Ajudava. E aí fui estudar, bom, lá, salvo engano, éramos em 62 alunos, 90% trabalhista e previdenciário. Eu falei, gente, eu não sei nada disso. Trabalhista, eu sei o básico do básico. Fiz muito a área trabalhista por conta de condomínio, né? Mas previdenciário, assim, nada. Aí tinha um desembargador, alguns serventuários, uma outra advogada da área imobiliária e acho que 2 advogados criminalistas, só. E vindo do Brasil? Tudo do Brasil para lá. Do Brasil para lá. Para estudar ESG. Para ver o que nós vamos falar, é isso. Aí foram as aulas e tal, e aí eu comecei, tudo que eu absorvi, quero e farei a adaptação para o mercado imobiliário e condominial. Então, ESG é o quê? É uma sigla de ambiental, social e governança, certo? São boas práticas, é um conjunto métricas de boas práticas para você cuidar do quê? Do meio ambiente, para você cuidar das pessoas e para você cuidar da forma de governar, né? Então, assim, as pessoas pensam em ESG, ou ambiental, ou sustentabilidade, que vamos abraçar a árvore, vamos plantar árvores, né? Os mais animados, vamos, né, fumar as ervas e tudo mais. Não é isso. Então, assim, o ambiental, ele vai muito além disso. O social vai muito além disso. E a governança também. E todos eles são aplicáveis dentro dos condomínios, dentro do mercado imobiliário e dentro de todos os ramos. Todos os ramos. E em todas as empresas. Seja privados ou seja público. Todos temos que ter boas práticas. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando no seu condomínio você faz a reutilização da água de chuva, isso é uma prática ESG. Reciclagem de lixo. É uma prática ESG. A gestão de pessoas. É uma prática ESG. Aí, tudo que eu fui estudando, então nós tivemos aulas com os melhores professores de direitos humanos também e de constitucionalismo global. Então a gente estudou sobre a guerra, a gente estudou sobre a ONU, a gente estudou sobre todos os tribunais da ONU, todas as cortes superiores, porque assim, o direito ele nasce de uma violação. Então as pessoas só sabem que elas têm direito quando o direito delas é violado, né? Então, tudo isso faz parte de prática ESG, que englobadas a essas boas práticas, elas precisam desencadear no quê? Nos direitos fundamentais, nos direitos humanos, que nós temos também na nossa Constituição. E aí a gente cai na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí nós vamos lá para os ODS.
Aí você pergunta para mim, outra sigla? Sim, outra sigla. Para dizer o quê? ODS são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Ai, Jesus. Da Agenda 2030. Agenda 2030. É um vou assunto... aprender ESG, você vem com outra isso, sigla, porque isso? nós vamos... É isso que você está falando? Isso, porque você vai ver que a prática da métrica ESG, ela deve ter por objetivo alcançar os 17 objetivos do objetivo da ONU. Essa Agenda 2030. Então, lá em setembro de 2015, 193 países decidiram que iam fechar um acordão, né? Para quê? Para que 2030, todos os países em conjunto tentassem aplicar ao máximo possível os 17 objetivos da ONU, que vai erradicação da fome, erradicação, eu sempre engasgo nessa palavra, da pobreza, o ensino de qualidade, parcerias com empresas, paz e justiça, inclusão social, educação de qualidade eu já falei, tem a minha cola aqui. De carbono, preservação da água, né? Preservação do meio ambiente. Tem os 17 aqui bonitinho. E o Brasil, ainda ano passado, o nosso presidente atual, 2023, criou mais 3 ODS para o Brasil, que é de inclusão social, que é preservação da cultura indígena, e o outro que tem aqui que eu vou te falar já. Que eu vou pegar meus olhos e vou te falar já. Então, assim, nós temos 20 ODSs para cumprir. Nós, que eu digo, o Brasil. O que significa? Mas, infelizmente, a gente não consegue, provavelmente até 2030, chegar nem na metade deles. Nem na metade deles. Muito menos os condomínios. Vai depender de cada um de nós. Então, deixa eu te falar que os 3 brasileiros são igualdade racial, arte, cultura e comunicação, povos originários e comunidades tradicionais. Por quê? Nós temos esses? Porque ele é peculiar ao nosso país. Ao nosso país. Já os 17, eles são para o mundo todo, né? Então, vamos lá, ó. Falar um a um. Erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. 7. Energias renováveis. 8. Emprego digno e crescimento econômico. 9. Inovação e infraestrutura, redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo responsável. 13. Combate às mudanças climáticas. 14. Vida debaixo d'água. 15. Vida sobre a terra. 16. Paz e justiça. 17. Parcerias pelas metas. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Você fala assim, eu quero saber o que esses 17 ODS têm a ver com o meu condomínio. Os 17 mais os outros 3. Mais os outros 3. Então deu 20. O que deu 20. Que um pouco, assim, a igualdade, por exemplo, ele busca lá o 18, né? E traz pra gente que é a igualdade racial. Tem tudo a ver. Então, por exemplo, num condomínio, quando a gente vai fazer uma assembleia, as pessoas têm que ter o quê? Direito à voz. Todos. Você tem que respeitar. Sem exceção. Sem exceção. Quando você pega... E isso é respeitar o social. Porque o social, as pessoas acham que é apenas o empregado. Seja direto ou indireto, mas não é. Social é cuidar do seu condômino, é cuidar do seu síndico. Porque as pessoas esquecem que o síndico, ele sofre demais. Ele cuida de todo mundo, mas quem cuida do síndico, né? Cuidar do corpo diretivo, cuidar daquele corpo de profissionais que presta serviço para aquela comunidade condominial, né? Tem o advogado, tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem o mediador, às vezes tem até o psicólogo, né? Geralmente a gestão da pessoa. Exatamente, da pessoa. E aí vem a parte da governança. Ora, o que, por exemplo, aqui vamos voltar lá para o ODS. Educação de qualidade tem a ver com o meu condomínio? Tudo.
A partir do momento que você investe no seu funcionário, ele vai se sentir melhor como pessoa, ele vai crescer como pessoa, né? E nós vamos alcançar aqui a ODS da educação e a ODS do emprego digno. Porque ele vai automaticamente ter um emprego digno. E se ele tem um emprego digno, ele tem salário. Se ele tem salário, ele consome. Se ele consome, ele passa a ter uma alimentação de qualidade. Com isso, você alcança a ODS 1 e 2. O condomínio cumprindo as regras de PPRA, PSMCO, tudo também isso. Entra na parte do emprego digno e entra na parte da saúde. Exatamente. E era o que eu ia chegar aí agora. Por exemplo, a gente contrata para o nosso condomínio uma terceirizada. Aí nós vamos para o ODS 17, parcerias. Eu tenho que ter um parceiro que respeite o funcionário dele e invista no funcionário dele. Porque, veja, se eu tenho um porteiro que sai de casa às 3... Só interrompendo, é uma forma de você criar um sistema, né? Então, não é só o condomínio. Não. É tudo que gira em torno de. E não só isso. Todos que compõem aquele condomínio. Uhum. Porque, assim, não adianta eu vir aqui e ensinar como... inclusive, meu escritório é pioneiro nisso, como instituir ou instalar ou implementar o ESG para alcançar os objetivos da ONU. As crianças hoje que estão em quinta, oitava série, eles sabem quais são os objetivos. Eles sabem, eles vão perguntar para os pais em casa. E você não exercer, não aplicar isso na sua casa, com a coleta de lixo, com uma energia renovável. Uhum. Então, voltando à terceirizada. Eu quero... Imagine um funcionário que sai 3 horas da manhã, lá de uma comunidade, ou seja, ele não mora numa cidade sustentável, num local, ou pelo menos uma parte da cidade que é sustentável, resiliente, agradável, né? Aí ele pega 3, 4 conduções, aí ele se alimenta mal, ele chega no condomínio, ele senta numa cadeira torta, né? Que não atende as NRs e os PCMOs lá da vida, e ele não tem um lugar digno para comer, para descansar, para fazer as suas necessidades, né? Às vezes, ou o banheiro está longe. Exatamente. Então, isso o que vai acontecer? Provavelmente esse profissional, esse funcionário, colaborador, assim, digamos, ele não vai trabalhar feliz. Não. E um funcionário que não trabalha feliz, ele traz prejuízo financeiro, porque a gente não pode esquecer que as empresas querem financeiro. Querem lucro, né? Só que aqui também existe uma ODS que trata do capitalismo consciente. Então, será que hoje eu preciso comprar esse óculos? Será que eu preciso ter o melhor celular? Não, as empresas têm que ganhar dinheiro, mas hoje o foco temos que ter um capitalismo inteligente, consciente. A ideia é reciclar, reformular, reinvestir, reorganizar, reinventar. É tudo reutilizar. É tudo Exatamente. Então, esse funcionário, se você fizer o contrário, der uma condição melhor para ele vir trabalhar, o ambiente de trabalho também for adequado, você investir em educação e emprego digno, você vai alcançar várias ODS, né? E, inclusive, vai desembocar, por final, na cidade, no 11, que é uma cidade feliz, uma cidade sustentável, porque as pessoas estão bem. E se as pessoas estão doentes, Ana, o que acontece no seu condomínio? Vou ter que trocar esse funcionário. Ele vai sobrecarregar o sistema de saúde, o sistema previdenciário. E isso é uma bola de neve. Então, assim, o ESG, as práticas ESG, a gente fala mas a sigla ESG, a métrica ESG, ela, por si só, é o caminho, sabe? Para você alcançar os 17, 20 objetivos de desenvolvimento sustentável. E a ideia é trazer o quê? Um planeta melhor, com pessoas melhores. Mas não adianta fazer isso... Com educação. Não adianta fazer no macro sem fazer no micro. Então, foi como o Coronel explicou no evento do ano passado do Mulheres Condominiais com relação à vigilância solidária. Começou em 1, 2, 3, quando viu, foi. Hoje temos em vários bairros, acho que em várias cidades, né? Outros estados, em outros estados até que viram que a vigilância solidária deu certo. Deu certo. Isso. Né? Então, isso. assim,
e faz com que a sociedade reflita e queira fazer aquilo. Exatamente isso. Então é assim, isso vai começar no seu condomínio. Que antes, assim, antes só não tinha o nome, né? Então, lá atrás, os próprios vizinhos tomavam conta da casa das pessoas. Um ajudava o outro. Olha, eu vou viajar, era comum. Deixa a chave de casa. Criança, dou uma olhada. Eu vou viajar, quem tinha cachorro, não levava o cachorro, você tá a comida lá, você põe a comida pro cachorro, o vizinho entrava na sua casa e ia te ajudar. E aí, quando a coisa tomou outra proporção, então, olha, vamos ver a segurança. Tá, tudo bem, vamos ver a segurança. Agora, precisa o condomínio se ajudar. Exatamente. E aí, aqui na cidade de São Paulo, criou-se a Vigilância Solidária, né, que o Coronel Camilo, dentro do Mulheres Condominiais, no evento lá do sindicato, com apoio do CREA, que nós falamos da melhoria da edificação, ele colocou essa situação. Porque é uma questão que você vai educando, um ajuda o outro, vai educando e ajudando. Exatamente. Então, assim, a ideia é essa, ela tem que começar dentro da sua casa. Não adianta você catar o lixinho da rua, jogar no lixinho da rua e na sua casa não agir dessa maneira, né? Então energia renovável, energia sustentável. Nesse evento que você comentou, falou-se, até porque estávamos ali no CREA, né, de manutenção. Né? Manutenção, isso, no Sindicato dos Engenheiros. Então, assim, manutenção é uma prática ESG. A partir do momento que você investe em manutenção, o que vai acontecer? Você vai ter uma redução de custos, né? Porque você vai estar investindo no preventivo do que no corretivo. Com isso, você tira do mercado um produto que seria descartado, por exemplo, com obra e tudo mais. Você tem uma redução de custos, você tem um impacto ambiental muito menor. Então, isso é uma prática ESG. Uma coisa vai ligando na outra, não tem como escapar, né? E aí você tem uma cidade mais bonita, né? Uma cidade melhor. Mais saudável. Você tem um bom entorno. Eu lembro que ele falou assim, inclusive prédios que não têm manutenção, além de ser um déficit para o patrimônio daquela comunidade, para o entorno é muito ruim. Sim. Né? Porque além de não embelezar, não ficar esteticamente feio, pode ter, chamar mais bandidagem, né? Invasão. Quando você investe em manutenção, você tem um resultado positivo. E esse resultado positivo vai acabar escoando lá nos ODS, sempre nos objetivos. Entende? Então, por exemplo, o síndico que vai contratar. Gente, não é nada incomum nós vermos síndicos contratando com empresas cujo KNAI é totalmente diferente da mão de obra que eles estão oferecendo. Eu já vi síndico contratando terceirizada para portaria e limpeza, que eu fui analisar o contrato social, eram 2 médicos, uma clínica de ortopedia. Não, tô falando sério. E o síndico queria, porque queria contratar. Então, assim, as pessoas, elas não têm o hábito de fazer a due diligence. Isso é governança, isso é ESG. Ética, transparência, explicações. O que acontece numa assembleia? Prestação de contas, vamos deliberar, vamos falar, vamos explicar, vamos trocar informações e ideias e chegar num consenso, através da democracia do voto, né? Isso é o quê? É governança. Isso é prática de ESG. E aí tem vários, e quando você começa a extrair tudo isso não existe só nos condomínios, que é a nossa prática maior, mas no mercado imobiliário em geral, para as construtoras. Hoje nós temos lá as NBRs, sim, né? A 1557674, que é de manutenção. Explica para quem está nos escutando o que é NBR. Tá. As NBRs são as normas da BNT, que tem várias, tem NBR para tudo, para essa cadeira tem, para mesinha tem, para canequinha tem, e para o condomínio como um organismo vivo que também tem. Então tem a NBR, que é o manual do construtor que ele deve entregar, tem a NBR 17170, salvo engano, que é de 2023, que é a das garantias, que mudou uma série
de situações aí para garantia, né, para vigorar os prazos de garantia entre construtora e condomínio e condômino, né? Hoje o condômino também tem que provar que ele faz manutenção, provar com documento, né? Aí tem a NBR de manutenção, que o condomínio tem que fazer as manutenções de forma adequada, senão ele vai perder a garantia. A 16280, que é a de reforma, que esperaram cair um prédio lá no Rio de Janeiro, de tanto que quebraram coluna. Ora, vamos fazer uma NBR. Quando for fazer reforma, me traga o escopo. Para quê? Para o síndico, o engenheiro, o arquiteto, analisar e falar, não, você pode realmente fazer. Então, essas NBRs nada mais são do que práticas de ESG. Pois é. Nada mais são que práticas de ESG. Por quê? Porque você vai estar cuidando ali do ambiente, inclusive a 15674, é tanto número, mas tá lá, a de manutenção, ela cuida da parte acústica, ela cuida da parte de aquecimento de uma construção, onde tem ondas de calor, onde não tem, campos de concentração de calor, para usar material sustentável. Então, as NBRs são práticas de ESG, né, que vão alcançar um objetivo, 1, 2, 3, 5, 6, sempre os objetivos de desenvolvimento sustentável, uma medida que você toma, no mínimo desemboca em 3, 4, um vai linkando com o outro, né? Então, as construtoras hoje estão investindo cada vez mais em material que cause menos impacto ambiental, menos impacto econômico, que cai no capitalismo consciente. Pisos, vamos analisar o piso, vamos colocar um piso drenante, acho que fala, que ele passa água. Então, ele tem uma sustentabilidade muito maior. Paisagismo, nós vamos pensar o paisagismo. Eu não posso colocar um ipê roxo maravilhoso do lado das janelas, porque ele vai crescer, porque ele tem raiz, porque ele tem copa. Hoje em dia a gente pensa como o paisagismo, são plantas que dependam de menos recurso hídrico, né? Eu vou investir na parte de energia renovável, de energia sustentável. Poxa, a gente tem sol, a gente tem vento, tem formas de captar energia. E tudo isso são práticas ESG. E antes que eu esqueça, que eu me empolgo, aí eu... Haja empolgação, né? Eu fiz o meu TCC, né? E destoei totalmente de todos, porque eu tinha que falar da minha área. E aí eu fiz da aplicação do ESG no mercado imobiliário e condominial. Então eu pego desde a incorporadora, da construtora, até os condomínios, até as crianças, porque isso tem que ser para todos. Tem que reverberar ali para o seu condomínio, para a sua rua, para o seu bairro, quando você vê um país todo que vai seguir para melhorar, porque a ideia é salvar o planeta. A gente precisa salvar o planeta, mas tem que salvar os seres humanos também. E aí, o meu TCC, logicamente, graças a Deus, foi aprovado. Aí eu melhorei, ampliei. Falei, eu não vou deixar isso aqui parado, né? A gente não escuta falar isso. E aí eu fiz um livro, que tá aqui, deixa eu mostrar para vocês, que já está para sair, inclusive. Deixa eu colocar a foto dele aqui. Aqui, ó. Já está logo aqui. Aí, ó. Aplicação das práticas de ESG nos mercados condominial e imobiliário, gente. Realmente não dá para perder. Não dá. Não dá mesmo. Não dá para perder. E um olhar sistêmico para os ODS. Porque não tem no mercado ninguém que tenha escrito sobre isso. Então, realmente um livro que vai ter que fazer parte da cabeceira de síndicos, administradores de condomínio, advogados, prestadores de serviço, condôminos, porque a nossa ideia do Mulheres Condominiais aqui é chegar no condômino. Exatamente. O condômino tem que entender qual é a participação dele dentro do condomínio. Isso. Não é só derrubar síndico, né? Porque agora está na moda. O condômino... situação e oposição, né? Situação e oposição. Quer dizer... Estamos vivendo uma polaridade muito grande. Que ficou pior, né? Ficou pior.
Porque antes o condômino não tinha isso antes da pandemia. Esse fato da polarização foi depois da pandemia, né? Então, assim, hoje nós temos que ver que o condômino, ele precisa da informação, ele precisa saber o que está acontecendo. E ele tem que se colocar na condição dele, de condômino. Dentro do sistema. Isso, dentro do sistema. Ele não é uma peça fora do sistema. Então, a gente fala no síndico, na administradora, no prestador de serviço, mas você tem o condômino dentro disso. Ele compõe esse organismo, né? Esse organismo vivo. E, inclusive, aqui nesse livro, logicamente, a gente traz toda a parte histórica, né? Evidente. Dos condomínios, a parte histórica da ONU, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e assim por diante, para as pessoas terem um entendimento daquilo que elas estão estudando. Afinal de contas, é um estudo também. Sim. E aí, eu venho colocando como colocar isso no mercado condominial. Aí eu vou falando para igualdade de gênero, né? Igualdade de raça. Aí eu falo das assembleias, eu falo da prestação de contas, aí você vai vendo da análise contratual, quando o síndico vai contratar, descontratar, demitir. Tudo isso são práticas ESG. E depois eu vou falar lá dos ODS, todos. Como essas práticas, que foi aquilo que eu falei, uma conduta vai acabar tendo efeito, né? Eu falo que é uma engrenagem lá nos ODS. Aí eu falo, eu reciclando lixo, eu vou alcançar o ODS 1, 2, 8, 11, entendeu? Quando eu invisto no meu funcionário, eu alcanço tal. E é muito legal porque as pessoas começam a fazer esse exercício. E uma coisa que eu gosto muito de falar, nós temos que investir hoje sempre, né, na educação, no conhecimento, tanto que eu fiz 50 anos agora e completei 30 anos de formada. Eu comecei a advogar com 21 anos e não parei de estudar até hoje, né? E também nem dá, né? Mas assim, nem que queira. Nem que queira. O nosso país, ele é um reboliço legislativo que quando você acorda, já tem uma lei nova, uma NR nova, uma NBR nova. E a gente tem 3 quadrinhos a mais. Todo mundo do tem Brasil, 17, a gente tem 20 para você ver, né? Assim como as jabuticabas, algumas coisas acontecem no Brasil. Mas temos que investir na juventude, nas crianças. E essa Agenda 2030, ela já é muito presente nas escolas, principalmente nas escolas particulares, né? Obviamente. Então, assim, eu costumo dar uma sugestão, uma ideia. Peguem as crianças e coloquem lá assim, peça para elas fazerem desenho, né? Ou, sei lá, um teatrinho ou uma redação para as que forem maiores, uma historinha, de como vocês veem o lugar que vocês moram e como vocês gostariam que ele fosse. Porque assim, na realidade, o que acontece? Aí eu vou dar o meu exemplo, né? Era comum, quando eu tirei carta, há 1000 anos atrás, as pessoas entravam dentro do carro. Eu nunca fiz isso porque eu tive uma educação mais rigorosa. Mas as pessoas entravam no carro, pegavam o lixo que estava dentro do carro, jogavam para a janela. Jogava na rua. Bituca de cigarro, chupava sorvete, jogava o palito na rua, o papel. É verdade. Mas é verdade. Né? Agora, é o que eu sempre falo, faça isso na frente de uma criança hoje. Ela sabe que aquele lixo vai para o bueiro e no bueiro ele vai entupir o rio e que daí vai chegar no oceano e que aquilo não se dissolve. Ele já sabe. Você não precisa cobrar isso deles. Né? É impressionante, eles chegam em casa com os bolsos com os lixos. Porque eles trazem para jogar em casa. Eles aprendem que eles têm que descartar no lugar correto, porque senão... Não vai ter amanhã. Porque o lixo vai cair na cabeça deles, né? Mas não é na minha que vai cair na dele. E essa é a ideia. Se a gente tem que tentar salvar dos mais novos para adiante e, logicamente, educar, entre aspas, e com todo respeito, aos mais velhos que também queiram receber a informação, porque a informação está aí, né? Há aqueles eu gosto muito das crianças, porque elas fazem os adultos passarem vergonha. Aquele que não quer, é o que o pai e a mãe da gente dizia, né? O que você não quer aprender por bem, a vida vai te ensinar.
Não Aprende por importa mal a fora de idade que casa. você tenha. Aprende por mal fora de casa. Exatamente. Então, por exemplo, no livro eu cito também uma coisa que as pessoas praticamente não conhecem, que é a logística reversa. Tem determinados tipos de produto que você não pode descartar. Por exemplo, frasco de remédio, bateria, pilha, eletroeletrônico. Eu vi que aqui até no prédio tem um lugar para lâmpada. Sabe o que usa muito em condomínio? Veneno. Exato. Para praga. É. Não pode ser descartável. Isso, de barata. Não pode ser descartado no lixo comum. No lixo comum. E há empresas que fazem essa logística reversa. Inclusive tem um site, tá lá no livro. Aí depois vocês comprem o livro e vejam lá. Tem um site aqui do governo do estado de São Paulo, tem várias empresas que retiram vários tipos de produto. Sim. Bateria de carro, né? A discussão agora que tem o carro elétrico e os condomínios, e impacta no seguro, e isso e aquilo. Mas a grande discussão dos carros é a bateria dele. O que fazer com ele? O que fazer com a bateria? O descarte é complicadíssimo. Então, assim, isso afeta o meio ambiente. Então, as pessoas têm que pensar nisso, né? A própria né? recarga deles foi discutido num evento que eu fui ano passado, que a recarga também tem que ser inteligente, impactando diretamente no meio ambiente. Nas mulheres condominiais a gente realmente falou sobre isso, né? Do ano passado. Do ano passado, da questão da recarga, da questão, e assim, foi muito bem colocado os prós e os contras, né? Porque as pessoas também estão polarizando no carro elétrico e tem maneiras de serem feitas de uma forma consciente. Mas isso é um outro programa para nós. E só para concluir com relação às crianças, outra ideia que eu dou também é de fazer síndicos mirins. Eu sempre falo isso. É muito legal. O que eu falo muito é que aquela criança que ela é líder, então ela é a líder para fazer arte. Né? Ela pode ser líder pro bem. Ela pode. Eu falo que eu fui um pouco arteira. Um pouco arteira. Né? Eu não parava um minuto, né? Então, ativa, né? Ativa. Agora tem nome para tudo, né? Mas eu com certeza eu ia cair na hiper, não sei as quantas, porque eu era em qual das siglas que você caiu? Eu caí em todas elas. Hoje tem um monte. Eu caí em todas elas, porque assim, eu era ligada no 520. Não que eu não seja agora, mas eu já era ligada. E aí, o que acontece? Essa criança, ele já é líder. Como ele é um líder para fazer arte, ele pode ser um líder mediador. Ele tem que ser treinado. Ele tem que só ser treinado. Exatamente. Então, a hora que você dá um serviço para este líder, ele se torna um líder positivo. Exatamente. Um líder que vai trazer àquela comunidade uma outra forma de pensar e de resolver os seus conflitos. Exatamente. Eu falo muito isso. Então, é isso que nós, dentro dos condomínios, temos que fazer. Né? E isso também serve para os mais velhos. Né? Os mais velhos também têm seus líderes. Então, é todo um conjunto de normas, normas não, ideias. Um conjunto de ideias, de condutas, de práticas. Exatamente. Né? E a gente entra numa parte importante. A Ana ressaltou uma coisa que a turma não presta atenção e é o que acontece. Por que o ESG é aplicável em condomínio? Porque o condomínio nada mais é do que uma comunidade. Exatamente. Não existe o para fora, gente, o mundo é um só. Tudo para dentro. Não tem. E com relação às crianças, quando elas são, né, bem treinadas. Quando você dá serviço para um líder, você deu serviço para ele, é o que ele mais quer. A gente faz, nesse esquema de implementar o ESG, tem essa atividade que é de fazer assembleia. Então, eles já vão ver, porque eles moram em condomínio, eles crescem em condomínio. Exato. A probabilidade de eles crescerem, casarem, terem filhos e morrerem em condomínio é muitíssimo grande, né? 99,9. Então, assim, já faz uma assembleia, eles vão saber como é uma assembleia, o que tem que ter na assembleia, toda a formalidade da assembleia e tal. E ali vai se eleger o síndico mirim, o conselheiro mirim, o palpiteiro mirim, e eles passam, então, vocês têm que olhar se estão cuidando das plantas, se o outro jogou o chiclete ali no chão. Eles viram fiscais
atentíssimos. Terríveis. Terríveis. E eles passam a praticar isso na vida deles. E eles vão se tornar adultos, eles absorvem isso. Exatamente. Então é uma forma de você trazer. Aí eles vão começar a cobrar dos pais. Aí o que você pode fazer? Eu fui síndica milhões de anos atrás, assim, e eu fiz horta comunitária. Né? Aí era uma gracinha, a gente plantava lá, e tinha muita senhorinha e tal, elas desciam para pegar temperinho na horta. Tinha um quadradinho lá, um espaço que só tinha lixo, sabe? Resto, móvel quebrado, aquela coisa que ninguém quer jogar fora. Falei, quer saber? Isso aqui não vai dar, só dá prejuízo. Joguei tudo fora, comprei, pintei, assim, uma coisa pequenininha, pintei um quartinho. Aí colocamos aqueles EVA lá, proteger o chão, para a criança não se machucar. Sim. Aí eu falei, aqui vai ser uma brinquedoteca. Que eles ficavam brincando fora ali, não tinha espaço. Cada um trouxe o seu brinquedo, cada um deu uma doação, pegamos um pedaço da parede para todo mundo desenhar, pronto. Pai e mãe ficavam felizes, eles ficavam ali brincando, tinha o cantinho deles, e eles zelavam pelo canto, porque eles não tinham outro lugar para brincar. Então, assim, são coisas tão pequenas, mas são atitudes necessárias. Necessárias. E o principal, Ana, a tecnologia, infelizmente, ela, lógico, tudo tem um lado bom e o lado ruim, mas a tecnologia, ela tá acabando com o essencial do ser humano, que é o contato. A interação. Sabe? A interação. Se você conversa hoje com um adolescente por WhatsApp ou outro aplicativo, até a forma deles falarem é diferente. É muito legal quando você fala assim, a gente tem todas as nossas atividades, né? E aí você fala para o adolescente, pode falar agora? Ele responde, não, agora eu não posso. Não tem nada para fazer. Mas naquela hora ele não pode. Porque eles não têm mais o costume social de falar. E isso que você falou é importantíssimo. Porque eu vi um estudo que os jovens hoje, eles não gostam de atender telefone, sabe por quê? Porque tem que ter um raciocínio rápido e lógico. Quando alguém te liga, você não sabe o que ele vai te falar. O chat GPT não pode responder para eles. Não pode. Então, você tem que ser ali, ó, pabum. Quando manda uma mensagem, você vai ter tempo de pensar, você pode copiar e colar. Ligar para um amiguinho para ter uma resposta. E o condomínio, ele tem esta possibilidade de trazer de volta isso. Aí, quando você diz trazer de volta, eu simplifico, resgatar. Nós precisamos resgatar o ser humano que existe entre nós, né? Hoje em dia, o que está faltando no mundo, sabe o que é? Adulto. Hoje em dia, você não pode falar não para um adulto, né? Eu, por exemplo, eu não trabalho com WhatsApp. Eu não sou refém do WhatsApp. Enquanto eu não precisar trabalhar com WhatsApp, eu não vou trabalhar. Porque assim, eu trabalho com e-mail e telefone. Poxa, eu faço muita cobrança. Aí me liga lá, olha, eu quero pagar o apartamento X. Tá bom, eu vou atualizar entre amanhã, depois de amanhã eu te mando. Imagina no WhatsApp. A pessoa fica de 5 em 5 minutos, porque dá vontade de falar assim, mas se te passar o valor agora, você vai me trazer uma em cima da outra? Não vai. Então, assim, não adianta você querer ser imediatista, achando que você vai ter uma prestação de serviço de qualidade, porque você não vai. A gente está produzindo um bando de ensandecidos, de pessoas que não sabem mais falar, que não sabem se relacionar, que não sabem conversar, que não sabem ter isso aqui. Então, assim, a minha advocacia, eu vou levar ela assim. Há quase 30 anos tem dado certo. Eu falo que eu não sou parteira e não sou criminalista. Então, eu não tenho que estar 24 horas à disposição. Que isso, né? E presto um serviço sem modéstia nenhuma de qualidade, né? Mas, assim, eu quero ter isso em troca. Então, eu não faço a menor questão. Se eu quiser, é o que eu falo. Você quer falar comigo? Me liga. Me liga. Fala. Se você vai mandar uma mensagem, você não tá com pressa. Eu acho isso. Eu tenho que interromper. Estouramos o tempo. Estouramos o tempo. Nossa Senhora. Então você me chama de novo. Pronto. Chamo de novo, já está aqui feito o convite. Muito obrigada. Né, da gente trazer o livro mesmo para mostrar. Fisicamente, já fica aqui o convite. Temos muitos assuntos. A Suzy é uma das colegas mais respeitadas na área condominial. Obrigada. É uma mulher condominial de destaque. Está lá no nosso portal. Vejam, www.
mulherescondominiais.com.br, mas acha a gente no Google também, né? No Google acha. Nós estamos lá. E a Suzy faz parte das advogadas de destaque do Brasil, né? Muito obrigada. Porque tem várias mulheres de vários estados. E realmente, vocês viram, é um saber ambulante que a gente aprende muito. E nós, né, Gabi? Ficamos muito honradas de tê-la aqui conosco, trazendo um monte de novidades. Um monte de informação aqui que a gente só aprende. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito legal. Foi um papo rápido, mas a ideia é essa, é plantar uma sementinha para as pessoas refletirem. O meu Instagram é SuzyPaula1, o meu Suzy é SUSE e eu estou à disposição. Muito obrigada. Isso aí, eu ia falar para você falar. SUSE. Obrigada, viu? Obrigada, Suzy. E aí terminamos mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio que é possível por conta da Atende Portaria, GK e Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.